A partir de agora, você que estuda o idioma japonês ou tem interesse neste idioma, irá assistir a um vídeo que é uma parte de uma de minhas aulas. E a gente se vê no final do vídeo. Até lá e aproveite. Hoje eu coloquei shigotoba de tsukau kotoba. Então, na parte 1 eu coloquei shigoto de tsukau kotoba, que é o quê? Palavras, vamos falar dessa forma, né, que são utilizadas no trabalho. Quando eu falo shigotoba, esse ba vem da palavra basho, que significa local ou lugar. Então, nós temos aqui um lugar do quê? De trabalho. Shigotoba, ok? Esse é o local de trabalho. E aí nós teríamos aqui uma tradução mais próxima do que a gente fala de ambiente de trabalho. Mas nós vamos ver isso um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá. Me pediram para falar sobre buhin. Buhin é peça de forma geral, tá? É muito importante você entender que quando eu falo buhin, eu estou falando de peça de forma geral. Dentro de um ambiente de trabalho, dependendo do trabalho, você terá vários tipos de buhin, vários tipos de peças, tá bom? Essas peças podem ter nomes. Muitas vezes são provenientes de palavras estrangeiras, tá? São escritas em katakana, é alguma peça, sei lá, né? Washa, boruto, por exemplo, né? Aring, sei lá, tanta coisa pode ter. Gomu, enfim, tanta coisa pode ter dentro do ambiente de trabalho, específico para aquela área, específico para aquele trabalho que você realiza. Então, é importante você entender o nome da peça, tá? Se você quiser pedir aquela determinada peça em questão para alguém, tá bom? Mas aí eu coloquei burrinho aqui, que engloba tudo que são peças. No local de burrinho, você vai colocar o nome da peça que você realmente quer dizer. Então, burrinho ni furyo. Aí eu coloquei ga arimasu. O ga arimasu eu não coloquei em letras romanas, senão ia ficar muito aqui, ia tomar muito espaço, tá? Tá somente em hiragana. Então, burrinho ni furyo ga arimasu. A palavra furyo significa que está com defeito, que foi o que me pediram para passar. Só para você saber, este kanji aqui é o kanji que nós temos yoi, né? Que são coisas boas, né? Que é algo que é bom, não é mesmo? Yoi é um i que é yoshi, é um adjetivo i. Esse fu, ele é um prefixo de negação. Nós temos para várias coisas eles, tá? Este prefixo. Mas eu não vou abordar isso agora, porque senão a gente vai muito longe. Só quero que você entenda o vocabulário em questão, tá bom? Então, buhin ni furyo ga arimasu. Eu coloquei esse ronharará aqui, na verdade, para que você possa ter aqui a palavra que eu coloquei acima, tá bom? É há defeito na peça. É claro que este defeito, ele pode ter vários tipos de defeito, não é mesmo? Vai depender do que você está fazendo também. Então, dentro de cada ambiente de trabalho, dependendo da peça que você faz, dependendo do produto que você está fazendo, né, geralmente existe determinado tipo de furiô, né? Um recome, por exemplo, que é um amassado, um kizu, que é um risco, por exemplo, não é mesmo? Naquilo, um ibut, que seria um fragmento ou uma ibut, sei lá, pode ser um farelo, um grão, uma sujeira, alguma coisa que está naquilo. Tanta coisa pode acontecer, na verdade. Um caquê, por exemplo, que seria um quebrado, um lascado. Então, existem vários tipos de furiô e é importante que você entenda os vocabulários que são utilizados dentro do seu ambiente de trabalho, tá bom? Mas, de forma geral, furiô garimasu, né? É porque há um defeito na peça. Tá bom? Existe outra forma de falar? Sim, existe outra forma de falar. Eu pus ponto aqui, né? Buhin ni furyo ga aru. Ele tem defeito. Ou o próprio burrinho, ele pode ser um furyo, né? Então, quando o burrinho furyo desu, esta peça é uma peça defeituosa, por exemplo. Então, lembrando então o que eu acabei de dizer, que você pode ter vários tipos de furyo. Então, se eu falar burrin ni kizu ga arimasu, por exemplo, ao invés de falar furyo, kizu ga arimasu, significa que na peça há um risco, tá bom? Mas vamos lá. Aí tem aqui também buhin wo kudasai. Buhin wo kudasai. Kudasai é me dê, por favor. Então, eu estou dizendo aqui, né, dê-me, né, ou me dê uma peça, por favor, né? Ou uma peça, por favor. E eu coloquei aqui entre parênteses a partícula o, porque às vezes ela é oculta, tá? Dentro de uma oração coloquial. Então, posso falar somente burin kudasai. Também estaria correto.
Mas gramaticalmente dizendo, né, bunpō jō de wa wo to joshi wa hitsuyō to narimasu. Ou seja, é necessário a partícula wo, né, gramaticalmente dizendo, tá? Dentro da gramática. Mas enfim, buhin ga tarinai, tarinai, tarinai é quando está insuficiente, ou seja, falta. Então, quando eu falo buhin ga tarinai, é falta peça. Pode ser qualquer peça. Como eu já disse, aqui neste burrinho que eu coloquei, que é peça, perdão, você pode colocar o nome de qualquer peça que você, né, esteja habituado, né, ali dentro do seu ambiente de trabalho. Então, são vários tipos de peças que são utilizadas. É importante que você entenda isso, a possibilidade de trocar a palavra burrim, né, para uma qualquer outra peça que seja do seu interesse no seu ambiente de trabalho, tá? Então, tarinai é do verbo tariro, que é ser suficiente, tá? Conjugado na forma nai, que é uma forma coloquial de fazer a negação. Perceba que eu coloquei na forma, né, nai, que é uma forma coloquial, porque dentro de um ambiente de fábrica, dentro de um ambiente de trabalho, né, muito provavelmente você deva utilizar de uma linguagem mais coloquial, tá? Eu poderia conjugar da forma masen, né? Por exemplo, tarimasen, que seria mais educado. Se você quiser utilizar assim, não tem problema. Buhin ga tarimasen, tá? Mas, de forma geral, como eu acabei de mencionar e torno a repetir, em um ambiente de fábrica, geralmente utilizamos uma linguagem mais informal, mais coloquial, não é? Porque você está ali todos os dias convivendo com aquelas pessoas. Então, não há a extrema necessidade, né, de utilizar de uma forma mais polida, vamos falar assim. É claro, vai depender de para quem você está falando. Se for para um chefe, por exemplo, sei lá, de repente seria interessante você utilizar, né, masen, que é mais educado, tá bom? Então é isso. Aqui, acredito que não tenha dúvidas. Vamos para cá. Me pediram algumas frases, eu vou fazer algumas delas. Tá aqui, relax. Relax é relax, tá? Do inglês. Relax está shokuba kankyo. Então, olha aqui, eu tenho a palavra shokuba, que eu mencionei para vocês agora, quando eu disse shigotoba, né? E esse ba pode vir de basho, né? E esse ba aqui, no caso de shokuba. Shokuba é o local de trabalho, tá? O local onde você efetua o seu trabalho, onde você desenvolve o seu trabalho. Iratsu está shokuba kankyo seria um ambiente, porque kankyo é o ambiente, tá? E eu tenho aqui traduzido como ambiente, tá? Um kankyo é um ambiente. E aí, shokuba é o local de trabalho, ou seja, o ambiente de local de trabalho, ambiente de trabalho, tá bom? Descontraído. Relax está shokuba kankyo. E aí eu posso falar zukuri, que vem de tsukuru, tá? Então, quando eu digo isso daqui, gente, ó, que tem essa bolinha aqui, tem gente que pensa que é alguma acentuação da língua japonesa. Essa bolinha é um ponto final, tá? Ponto final. Gente, em Nihongo, quando a gente escreve, a gente faz uma bolinha, uma pequena bolinha, tá bom? É um ponto. Só para vocês não confundirem. Mas eu acrescentei aqui ainda depois, se você quiser dizer, né? Riraksu está shokuba kankyo zukuri. Esse zukuri é de criação, formação, elaboração, enfim, né? Ou seja, você criar é a criação, digamos assim, de um ambiente de trabalho descontraído. Aí eu tenho aqui sagyo bumon wo henkou shitai desu. Me perguntaram como é que dizia que eu quero trocar de setor, eu quero mudar de setor, né? Então, pode ser que, de repente, naquele setor você não esteja se sentindo muito bem. Não é aí um Riraksu está Shokuba, na verdade, não é um ambiente de trabalho ali que é relax. Não, ou melhor, um local de trabalho, relax. E aí eu tenho aqui Sagyo Bumon. Sagyo é o trabalho em si, né, realizado dentro de um setor, dentro da empresa, dentro da fábrica. Bumon, eu coloquei aqui dessa forma, né, pode ser uma divisão de alguma coisa, né, uma classe de alguma coisa. No caso, nós vamos utilizar para setor, uma seção, né, de algum lugar. Então, Sagyo Bumon é aquele local, aquele setor, né, onde você efetua o seu trabalho. O Renkou shitai desu. Renkou suru é você fazer essa troca de alguma coisa,
tá? Então, eu quero trocar ou mudar de setor de trabalho, tá? Eu coloquei mudar entre parênteses, tá? Porque nós teríamos também kawaru, o verbo kawaru, que é inclusive com este kanji aqui, que está aqui, ó, no renko, com uma leitura diferente, tá? Ele passa a ser um verbo kawaru, que é, no caso, mudar, tá bom? Então, poderia ser utilizado, tá bom? Kawaritai desu, por exemplo. Eu gostaria de trocar, de mudar o ambiente de trabalho. Olha só. Motto zangyou shitai desu. Tem gente que quer fazer mais zangyou, na verdade, mais horas extras. Então, motto zangyou shitai desu. Eu quero fazer... Eu não traduzi? Não traduzi, né? Quero fazer mais zangyou. Não traduzi. Bora traduzir, né? Vou por aqui, tá? Quero fazer mais horas extras. Me parece tão óbvio na minha mente que eu esqueço. Ainda bem que tinha espaço ali, né? Tem gente que quer fazer mais horas extras. Se você quiser fazer mais, é isso daqui, tá? O shitai é o verbo suru, conjugado na forma tai, que é a forma querer ou desejar fazer algo, tá? Então, seria aqui querer ou desejar fazer o quê? O zangyo, que é hora extra. Você não quer fazer, você vai dizer zangyo shitaku nai desu. E aí é shitakunai desu, é não querer ou não desejar fazer a hora extra, tá legal? E aí mais um que me perguntaram foi esse daqui, tá? Se houver vaga de emprego, quero... Na verdade, a pergunta foi quero voltar, porque a pessoa supostamente já havia trabalhado naquele local, tá? Mas eu acho que é melhor dizer assim, tá? Kyujin ga areba obo shitai desu. Ou seja, se houver vaga de emprego, eu quero me candidatar, eu quero fazer o quê? Uma aplicação, eu quero aplicar para esta vaga de emprego. Se houver, né, que seria aqui uma condicional, se houver uma vaga, eu quero aplicar para ela, eu quero me candidatar para esta vaga. Não havia desta forma com areba, tá bom? Então, eu estou colocando aqui para vocês, isso vem do verbo aru, que é ter, haver, e aqui ele está, né, numa condicional, ou seja, se houver uma vaga, né, ou vaga de emprego, quero me candidatar. Até aqui, tudo bem? Espero que este conteúdo tenha agregado bastante conhecimento para você. E se você quer aprender muito mais sobre o idioma japonês, esteja presente nas aulas ao vivo que eu dou, gratuitas, todas as segundas-feiras, às 20 horas, horário de Japão. Eu te vejo na aula. Já né?